Eu não posso pensar em parar, eu não posso pensar em desistir, porque eu tenho a promessa que o melhor será no fim. Na glória com meu Pai. Minha vida é um presente de Deus, seu amor por mim jamais morreu. Jesus me ama e de mim irá sempre cuidar. Eu vou receber o que de melhor Deus tem pra mim, pois o seu cuidado não falha, eu sei, jamais falhará. Eu vou receber o que de melhor Deus tem pra mim, pois da minha vida, da minha família, Deus cuida pra mim. Eu não posso pensar em parar, eu não posso pensar em desistir, porque eu tenho a promessa que o melhor será no fim. Minha vida é um presente de Deus, seu amor por mim jamais morreu. Jesus me ama e de mim irá sempre cuidar. Eu vou receber o que de melhor Deus tem pra mim, pois o seu cuidado não falha, eu sei, jamais falhará. Eu vou receber o que de melhor Deus tem pra mim, pois da minha vida, da minha família, Deus cuida pra mim. Eu vou receber o que de melhor Deus tem pra mim, pois o seu cuidado não falha, eu sei, jamais falhará. Eu vou receber o que de melhor Deus tem pra mim, pois da minha vida, da minha família, Deus cuida pra mim, pois da minha vida, da minha família, Deus cuida pra mim, pois da minha vida, da minha família, Deus cuida pra mim. Aleluia. Louvado seja Deus. Seja convosco, prezado telespectador. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, em direto do estado de North Carolina, nos Estados Unidos da América, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Em primeiro lugar, a Deus seja dada a glória, o louvor, a adoração e a exaltação. Amém. Porque só Ele é Senhor, o autor da vida, o Criador do universo. Revelou-se em carne, na pessoa de Jesus, dando a sua vida por nós no Calvário. O Verbo se fez carne. Amém. E habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Amém. Assim escreveu João no primeiro capítulo. E hoje
Como sempre, é mais um dia de boas novas. Graças a Deus. Pois vamos anunciar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias. Ouça este programa até ao fim, porque Amém. vamos continuar e terminar, se Deus permitir, o assunto dos nossos olhos. Entretanto, minha esposa vai falar convosco e também vai orar ao Senhor. Aleluia. É um privilégio estarmos na presença do Senhor mais uma vez, Amém. com um alvo apenas, adorar o Senhor, Amém. exaltar o seu nome. Ele é digno. Glória ao nome do Senhor. Como é bom, aleluia, termos comunhão com o Pai, com o Filho Amém. e com o Espírito Santo. É quase como este corinho diz, cada minuto seguir-te, Senhor. Amém. Este é o segredo da felicidade do Filho de Deus. Amém. É saber, aleluia, que estamos em Cristo e que Cristo está em nós. Amém. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Quero mandar um grande abraço para as minhas queridas irmãs que nos têm mandado também, aleluia, as suas saudações, glória ao nome do Senhor. Amém. Queremos orar por todos vós, pelas vossas famílias, aleluia, por aqueles que pedem as nossas orações, Amém. glória ao nome do Senhor, Senhor, para que o Senhor abençoe a todos vós, aleluia, e que este programa seja na realidade de grande bênção para a vossa alma, glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que o Senhor vos abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Glória. maravilhoso és tu, Amém. poderoso és tu, da barra massaia Aleluia. shila barra cataiante. Louvado seja Deus. Glória, 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 Aleluia, glória ao teu Lord. grande nome. Maravilhoso Deus poderoso. Aleluia. Deus. Engrandecido seja o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Amém. Este Deus a quem nós amamos e a quem nós servimos. Amém. O Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. O Deus que fez, ó Senhor, os homens à sua imagem e à sua semelhança. Amém. Bendito seja o teu grande nome. Graças a Deus. Abençoa, Senhor, aleluia, todos aqueles que nos vão ver e ouvir. Oh. Senhor, que esta mensagem seja de grande bênção Amém. para as suas vidas, que eles possam Amém. ter um encontro contigo, uma experiência real contigo. Meu Senhor, abençoa o teu servo, os teus filhinhos, Senhor, glória ao teu nome. Abençoa a todos aqueles que nos veem e ouvem, aqueles que pedem as nossas orações. Amém. Senhor, seja doença, seja o que for, tu és pronto para ajudar. Amém. Tu és poderoso, aleluia, Yeah. para abençoar. Amém. Senhor, abençoa, pois, e recebe a honra, e recebe a glória, e ajuda o teu servo a expor a tua nome de palavra. Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E amém. Glória ao nome de Jesus. São todos muito bem-vindos a este programa. Aleluia. Que Deus ricamente vos abençoe. E agradecemos a vossa ajuda para compartilhar esta mensagem com todos os outros, para que o Evangelho possa alcançar muitos corações. E o assunto que estamos falando é de particular importância para todos nós. Nós temos um corinho, um cântico da escola dominical, onde nos fala de todos os assuntos que estamos ministrando. Olhos, ouvidos, boca, pés, mãos, coração, etc. Vamos somente cantar esse corinho mais uma vez. Cuidado com o nosso corpo. Cuidado, meu olhinho, com o ver. Cuidado, meu olhinho, com o ver. Pois teu pai em cima está vendo como olhas cá. Cuidado, meu olhinho, com o ver. E para a semana, se Deus quiser, nós falaremos sobre os ouvidos. Então, nós estamos ministrando o estudo bíblico acerca dos órgãos e dos membros do nosso corpo com funções espirituais. Também este é o estudo número 1 e parte número 2, o que diz a Bíblia
sobre os nossos olhos. E continuando, este estudo bíblico tem por fim saber se nos conhecemos a nós próprios nas várias partes do nosso corpo, nos olhos, na boca, nos ouvidos, nos pés, nas mãos, no coração. Será que a gente se conhece a nós próprios? Olha, 4 coisas muito importantes para saber. Primeiro, os cristãos são o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Segundo, sou família de Deus na terra. Efésios 2, 19. Terceiro, são embaixadores do reino de Deus. 2 Coríntios 5 e verso 20. Quarto, serão iguais aos anjos no céu. Lucas 20, verso 36. Pergunto, como estamos nós tratando o nosso corpo? Deixem-me fazer uma pergunta. Ninguém pode ser família de Deus no céu se não for família de Deus da terra. E a família de Deus é um povo especial. É um povo totalmente diferente. Um povo que nasceu de novo, nasceu do Espírito. E nós vamos continuar a mostrar os nossos quadros. A candeia do corpo são os olhos. A candeia do corpo são os olhos. Foi Jesus que disse, e isto é para sabermos como devemos andar neste mundo enquanto temos a luz do Evangelho. A candeia do corpo são os olhos. E nós temos já mostrado esta fotografia, que todo o corpo do cristão tem funções espirituais, e na história do homem assaltado ao caminho de Jericó, temos ali o bom samaritano que socorreu aquele caído, todos os nossos membros em ação. E este é o nosso quadro dos assuntos que estamos meditando. São 6 partes do corpo com funções espirituais: o olho, o ouvido, a boca, os pés, as mãos e o coração. E nós vamos então ir ao nosso assunto, e para isso vamos ler de novo o nosso texto que Jesus falou em São Mateus capítulo 6, 22 e 23, diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se porém a luz que em ti há são trevas quão grandes, serão tais trevas. E nós vamos começar então a recomeçar este assunto, uma vez que falamos sobre os olhos bons a semana passada. Hoje vamos falar sobre os olhos maus. E o que é que devemos fazer para termos olhos bons ao longo deste assunto? Ouça toda a mensagem, porque é importante para muito cristão, para todos os cristãos em geral, mas pelo menos para 50% desses cristãos que Jesus apelida de virgens loucas, que nunca irão para o céu. Eu não vos conheço, a não ser que fiquem sem o pescoço. Vamos então aos olhos maus. Os olhos maus significam nocivos, ruins ou agressivos. Tomemos nota disto que se segue, porque é de veras importante que vai ser dito. Os nossos olhos também dependem
do nosso espírito, se ele já foi ou não regenerado, se somos carnais, naturais ou espirituais. E lembre-se do que eu disse, 50% da igreja são virgens loucas e, contudo, são apelidadas de virgens. Creem em Jesus, mas também o diabo crê. De maneira que devemos ter o cuidado para não pertencer a esse tipo de virgens. Assim, eu creio que os nossos olhos serão o que o nosso espírito e a nossa alma lhe quiser mostrar, ou bem ou mal. E esse bem ou mal vem da situação espiritual do homem, natural ou espiritual. Isso se encontra em 1 Coríntios 2, verso 14 e verso 15. Há uns que são espirituais, já nasceram de Deus. Outros são naturais, precisam de regeneração. Tudo o que somos e contemplamos com os nossos olhos depende de sermos salvos ou perdidos, pecadores ou pecadores regenerados por Deus. Parece não haver época ou geração em que esta mensagem tenha tanto significado, porque vivemos num mundo destruído, corrompido e podre moral e espiritualmente. E a começar pelo ensino das escolas, as crianças e os jovens são levados a contemplar essa corrupção. E os nossos olhos podem afetar todo o caráter cristão da pessoa. O que a sociedade se nos apresenta em nossos dias são o fruto do que tem visto e aprendido de outros, etc. E as famílias que formam a sociedade, a maior parte tem-se tornado ateus. Pelo que ensina, pelo que creem e pelo que veem nas escolas, na comunicação social, etc. Os olhos das pessoas sem Deus são olhos maus. Os olhos das pessoas sem Deus são olhos maus. Jesus disse que eles são tenebrosos e o corpo também. E pelo que tem visto e aprendido e que não temem a Deus. O mundo liderado pelo diabo tem vários métodos de destruição mental, espiritual e física da humanidade. E todos nós estamos enfrentando esses problemas. O que há de diferença é nisto. Se eu vejo alguma coisa contrária à Santa Escritura, eu faço assim. Eu fecho os meus olhos, ou viro-me para um lado, ou fecho a televisão ou a internet. Tão fácil como isto. Os filmes imorais e violentos que produzem e mostram em casas de espetáculo e pela televisão e etc., têm o fim da corrupção da humanidade em geral, particularmente neste tempo presente do fim da hora da graça, porque vivemos num tempo em que as coisas retas para a maior parte do mundo estão incorretas e vice-versa. De maneira que vivemos num mundo de mentirosos, de ladrões, de assassinos, noutras palavras. João falou na sua epístola, no capítulo 5 e verso 19, estas palavras. O mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Quem governa este mundo é Satanás. Ele próprio disse a Jesus, todos estes reinos me foram dados e dou-os a quem quer se prostrado me adorares. Toma atenção quem é que governa este mundo. Sabe o que é que eu sou, ou outros como eu? É aquilo que Jesus disse em Mateus 5, 13 a 16. Um pouco de sal e um pouco de luz para balançar esta tragédia
que o mundo atravessa e que alguns se possam ainda converter e pertencer a Deus. Assim, de uma forma ou outra, a maior parte do povo é atingido, particularmente a juventude, e isso é algo de Satanás, que é produzir uma sociedade que faça o seu trabalho. Qual é o trabalho deles? Em João 10:10, Jesus disse tudo de uma vez só: matar, destruir e roubar. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. De maneira que há dois tipos de povos no mundo, a maior parte pertence ao diabo, mas há aqueles que pertencem a Deus. Sabemos que somos de Deus. Então, hoje, mais do que nunca, o diabo, como no passado, destrói a humanidade com o espírito de Sodoma. E os bens morais e espirituais são destruídos por essa corrupção e violência, porque, segundo eles, isto faz parte da democracia. Para nós, é a liberdade satânica. Porque a chamada democracia é a ferramenta do diabo para destruir a humanidade sem o temor de Deus. E está o assunto dito. A vergonha já não existe e esse tipo de vida chamam-lhe entretenimento social. E os olhos, os ouvidos das pessoas ficam imbuídos da situação imoral que contemplam. Nas escolas tem havido, segundo se ouve há muitos anos, onde é ensinado a fazer sexo seguro e para evitar as doenças, e colocam preservativos gratuitos à disposição das crianças e da juventude. E isto, o povo em geral é culpado. O povo em geral, excluindo a igreja, é culpado porque votam, elegem essas pessoas que levam a fazer leis de corrupção para o povo seguir. E o resultado é verem-se crianças sendo mães que ainda pouco sabem ler e escrever. Mas já estão corrompidos pelo sistema em que vivem. E os seus progenitores, muitos deles, são culpados de se não levantarem contra o sistema diabólico e destruidor e entregar as suas vidas a Jesus, porque o povo de Deus é diferente. Diga, o povo de Deus é diferente. E é muito lamentável que nestes dias uma grande parte dos filhos, se eu estou correto, creio que estou, nos Estados Unidos da América, cerca de 40% não conhecem quem é o pai. Ah, louvado seja Deus! O que é que a sociedade produz? Produz morte, destruição, roubo, etc. E para aviso nosso, as Escrituras nos avisam que para os últimos dias que antecedem a volta de Cristo, viriam dias semelhantes aos dias de Lot e aos dias de Noé. E ninguém pode, naturalmente, alterar a Escritura que Jesus disse. E ela está cumprindo nos nossos dias. Ninguém pode ir contra aquilo que Jesus disse. Os dias da vinda do Filho do Homem serão semelhantes aos dias de Noé e aos dias de Lot. O que é que aconteceu nos dias de Noé? O Senhor destruiu tudo. Só se salvaram 8 almas para repovoar o mundo. Mas nos dias de Noé. Mas nos dias de Lot, o Senhor queimou 5 cidades de homossexuais e lésbicas. Queimou-as, reduziu-as a cinza. Mas o servo de Deus, o sobrinho de Abraão, saiu com a sua família. E mesmo assim, a sua esposa olhou para trás e ficou numa estátua de sal. E o Senhor Jesus Cristo disse isso no capítulo 17 de São Lucas. Portanto, nós estamos vivendo em tempos corruptos e destruidores, de matanças, de guerras, de rumores de guerras,
E estamos esperando que o Senhor venha buscar a sua igreja. Mas até que Ele venha, ninguém sabe onde Ele vem. Até que Ele venha, eu e tu devemos estar ocupados na nossa vida normal. Mas cada noite que passa, dizer o Salmo 4, em paz também me deitarei, Senhor, e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém, aleluia. Então, vivemos numa sociedade corrompida, violenta e podre, que tem aprendido Satanás a desprezar a Deus. E Jesus disse: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Diga com a sua boca: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Entretanto, a cobiça vem pelos olhos. E este mundo está cheio desta doença que mata a inteligência. Os olhos que cobiçam trazem corrupção, violência, doenças, crimes, roubos e um sem número de problemas. E todo o corpo será, como disse Jesus, tenebroso, ou escuro, ou medonho, ou horrível. Portanto, os nossos olhos podem ser de benefício ou de malefício. E sobre este assunto da cobiça, à frente meditaremos um pouco mais, se Deus quiser. Proteja os seus olhos. Proteja os seus olhos. A Escritura do Salmo 101, verso 3, diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Diga: não porei coisa má diante dos meus olhos. Ponto final. Cristão faz assim. Vê que aquilo é contrário à Bíblia, vai-me corromper, eu viro para o lado, eu fecho os meus olhos, não quero ver, ou apago a televisão ou a internet. O resultado dos olhos maus é muito grave. A primeira parte do corpo que fica danificada no homem através dos maus olhos é a mente, a inteligência, o intelecto da pessoa, porque o que de bruto aprecia e vê, tal pessoa torna-se embrutecida. O intelecto da pessoa é o motor central de todo o corpo. E a inteligência que guia o corpo à execução dos trabalhos, dos negócios, das viagens, das decisões, a orientação familiar. É uma série de outras iniciativas também cotidianas. O intelecto tanto leva o corpo a praticar boas como más ações. Tanto nos leva à desgraça social ou violenta, como nos pode levar à boa formação espiritual. Depende do que vê, do que aprende, do que lhe foi ensinado, do que foi visto. Quando a mente fica corrompida, o corpo executa a sua intenção ou o seu propósito, conforme aquilo que os olhos viram. E como disse Jesus, o corpo fica tenebroso, horrível ou até criminoso. Em 2 Pedro 2, e verso 14, afirma que há pessoas carnais que têm os olhos cheios de adultério, engodando as almas inconstantes, e assim os olhos que Deus nos deu se ficaram corrompidos por Satanás, com aquilo que viu de mal, são usados então para a destruição dos lares, da família e até dos outros. Vivemos num mundo cheio de tentações e corrupções que arruína as pessoas através dos sentidos, e os filhos de Deus, se não tiverem o devido cuidado, ficam arruinados nas suas mentes através da exposição da nossa vida naquilo que não presta. Proteja os seus olhos.
Entretanto, em Tiago, capítulo 1, verso 12 ao verso 14, diz estas palavras para aviso nosso. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, atraído por o que viu. E o verso 14 diz, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Morte espiritual, separação de Deus, mortos em ofensas e pecados. Esta é a situação de olhos bons e olhos maus. Ouvir e guardar aquilo que ouviu, ou ouvir e não guardar está a diferença. As pessoas são atraídas, engodadas pelos olhos. Este é o primeiro problema que aconteceu no mundo, nos nossos primeiros pais. E é ainda hoje o problema número 1, creio eu, que os olhos podem ser bons ou maus e liderar todo o corpo a problemas e a inteligência a problemas graves. Foi Eva, ao ouvir a sugestão de Satanás, sabe o que Eva tomou atenção ao mal? Foi tentada pela maldade do diabo. O diabo fez ver 3 concupiscências. Ela viu que a árvore do fruto proibido era boa para se comer. Era agradável aos olhos e era desejável para dar entendimento. Comeu e depois de comer foi dar ao seu marido e ele comeu com ela. Gênesis 3, verso 6 e verso 7. Você sabe que o pecado não foi imputado a Eva, foi imputado a Adão, porque Adão era o marido, a cabeça de Eva, que devia tomar conta da sua esposa. O pecado que Eva cometeu foi imputado a Adão, porque ela ouviu a tentação, consumou-se a tentação e depois foi tentar o marido. Gênesis 3, verso 6 e verso 7. Mas o marido era o responsável pela esposa. O resultado foi horrível porque por essa causa todos nós estamos sofrendo ao longo da história. Num momento de tempo, Satanás fez ver a Eva que contemplasse estas 3 concupiscências destruidoras, ou para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E estas 3 concupiscências, João as escreveu. Em 1 de João, capítulo 2, verso 15 em diante, diz, não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é que você ama? Verso 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essas foram as 3 concupiscências que ainda não acabaram e tentam a humanidade para este mundo fora. Os olhos contemplam muitos perigos. Por exemplo, por vezes, as obras de arte são uma atração para muitos, mas existem muitos que têm olhos, os seus olhos colados a imagens religiosas também. As obras de arte, muitas delas,
são uma atração sexual. O nudismo é uma delas, chamada obra de arte, obra satânica. O Senhor Deus cobriu a nudez dos nossos primeiros pais com peles de animais e foi então o primeiro sangue derramado sobre a terra. E assim tem sido ao longo da história. Satanás tira a roupa às pessoas. Deus quer cobri-las. Aleluia. Mas a idolatria religiosa é outro problema muito grave. Seja ela de que religião for, esta é a grande doença dos olhos. Contemplar imagens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, mãos têm, mas não apalpam, tem boca e não falam, tem pés e não andam. Em Ezequiel 6, verso 3 ao verso 9, diz o Senhor, entre outras, estas palavras. Eis que eu, sim, eu, Deus, eis que eu, sim, tirarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos, os vossos altares, as vossas estátuas. E serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos. O seu coração corrompido se desviou de mim, isto por causa dos seus olhos que andaram corrompendo após os seus ídolos. Os seus olhos contemplaram a vaidade dos ídolos e que começaram a querer nos ídolos, porque a Deus ninguém pode ver. Mas Ele é o autor da vida, o Criador do universo. Ele é aquele que nos deu a sua imagem e semelhança. E está escrito que ninguém pode ver a Deus e viver. Mas o homem, a mulher, jovem, sem conhecimento de Deus, tem por hábito falar com o pau, com a pedra, com o gesso, com uma imagem qualquer. Mas ela tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Mas o povo não se importa. Antes quer ter os olhos colados a isso do que ter os olhos colados à palavra de Deus. Não porei coisa má diante dos meus olhos. E uma das coisas horríveis e más é a idolatria diante do Senhor. Mas os olhos do povo de Deus deveriam ler e ver que o segundo mandamento da lei era: não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás diante delas, porque eu sou Deus zeloso. Deus zela pela sua palavra. Êxodo 20, verso 3 ao verso 5, são os mandamentos do Decálogo. Um deles é: não farás imagens, não te prostrarás a elas. E quando Deus diz não, é não. Diga: Deus diz não. E vou eu dizer sim? Então eu estou colocando Deus fora da minha vida. Não faça isso. As imagens religiosas levam as pessoas a confiar no pau e na pedra e oferecer-lhe flores e vesti-las de várias cores e carregam com elas às costas. Tais pessoas ficam embrutecidas porque foram engodadas pelos olhos para irritarem a Deus. Foi isso que Deus disse. Em Isaías 45, verso 20, afirma o Senhor: nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Diga: nada sabem. Diga outra vez: nada sabem. Estes homens já carregaram com elas também quando eu era criança. Os chamados andores, uns pequenos, outros grandes. Mas nada sabem os que carregam as suas imagens em procissão. Nada sabem. Você sabe o que é que significa nada saber? Os dicionários chamam-lhe rude, grosseiro, selvagem,
ou irracional. Você gosta de ser apelidado destes nomes? Pergunto, será que você ouviu o que diz o dicionário? As imagens religiosas tornam as pessoas embrutecidas, porque desafiam a ira do próprio Deus, começando a falar para uma coisa inanimada. É incrível, mas é isso que faz o diabo. Cega os olhos para ouvir a palavra e abre os olhos para ver uma imagem. Uma pessoa que nada sabe está embrutecida, precisa ser instruída, mas muitas vezes são que os olhos ainda não vejam a verdade que Deus fala. Têm os olhos colados ao engano e rejeitam a verdade. Estas coisas são escritas na palavra da verdade, mas preferem o ensino religioso humano e satânico do que a verdade exarada nas Sagradas Escrituras. Não farás, não farás, não farás. Êxodo 20, versos 2 e 3, 4 e 5, etc. Então, este é o facto. São muitos os milhões à face da terra que falam com imagens de madeira, de gesso, de pau e de pedra. E ainda que são coisas inanimadas, continuam lavrando em erro, na cegueira, na ignorância, na cegueira dos seus olhos. Veem a Escritura, leem a Escritura, ouvem a Escritura, mas os olhos do entendimento estão fechados. Meu querido, a palavra de Deus diz que esses ídolos são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Seguirei eu uma coisa sendo feita por mãos de homens? Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Salmo 115, verso 4 ao verso 8, e Bíblia de Roma, Salmo 113. Temos uma sociedade religiosa, mas sem Deus. Então, diz a palavra de Deus que esta é a situação, o resultado. De geração em geração, essa humanidade prefere ter os olhos colados nessas imagens do que na palavra de Deus. E qual é o resultado? Esse é o resultado que tais pessoas ficam semelhantes a essas imagens. Deus decretou essa maldição. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem, e todos aqueles que neles confiam. O que é que você quer ser? Uma pessoa semelhante a uma imagem, um bocado de pau, um bocado de pedra? Ou quer ser um filhinho de Deus regenerado? Esta situação deste setor religioso no mundo, e há muitas religiões assim, revela que, à luz das Santas Escrituras, eles têm a mente corrompida através dos seus olhos. E já não compreendem que estão falando com uma imagem, um bocado de pau ou de pedra. Essas pessoas são como cegos tendo olhos, e até uma criança que anda na escola dominical, se vir uma pessoa chamada rezar uma dessas imagens, essa criança vai começar a dizer: aquela pessoa estará boa da cabeça, a falar com um bocado de pau ou um bocado de pedra. Esta é a verdade. Os olhos podem corromper todo o corpo. Jesus disse: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, ou terrível, ou criminoso, sombrio, medonho, horrível. Eu não sei quantos mais nomes poderia arranjar. Queremos nós ser uma tal pessoa de olhos maus? Protege os teus olhos. Esta é a verdade. Os olhos podem corromper todo o corpo. Jesus disse: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, corrompido. E se a luz que em ti há são
trevas, quão grandes são essas trevas. Outro perigo para os olhos são os ídolos do teatro e do cinema, cantores do mundo, etc. A carne da pessoa pode dizer, mas eu gosto de ver, eu gosto de ver. E essa pessoa, com esse gosto, não é espiritual, mas natural e carnal. E está indo para o inferno em vez de ir para o céu. Que faremos? Olhemos para o que diz a Sagrada Escritura. Não porei coisa má diante dos meus olhos. E também este perigo que muitos cristãos não discernem, que os seus olhos estão contemplando a vaidade, ou aquilo que não presta, que não serve. E dedicam muito tempo a apreciar esses ídolos. Outro perigo que afeta aos menos apercebidos são os ídolos de desporto de competição. Mas Paulo disse estas palavras em 1 Coríntios 9, em verso 25, que diz que eles que lutam, todo aquele que corre se abstém de tudo para uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos por uma coroa incorruptível. O que é corrupto ou incorrupto? Há uma grande diferença. Uns preferem essa corrupção, essa coroa corruptível. Já têm. Vão aos estádios de futebol aplaudir os seus ídolos. Já têm uma coroa corruptível. Você não precisa de me pregar a mim, porque eu estou a pregar a palavra de Deus. Uns correm no estádio, todos correm, mas uns vão para a coroa corruptível, outros para a incorruptível. Sabe que estes pés, estas mãos, esta boca, têm andado por muitas partes do mundo e há mais de 55 anos que andam ministrando a palavra de Deus e chamando a atenção daquilo que é corrupto, daquilo que é incorrupto. Aqueles que querem ter os seus ídolos na terra já têm a sua coroa. Os outros, contudo, procuram uma coroa incorruptível que o Senhor justo juiz nos dará a cada um depois de termos corrido a boa corrida. Louvado seja Deus. Cristão corre por outro caminho. Outro perigo que corrompe os olhos é a cobiça, conforme já dissemos, mas é importante este assunto. Como já foi dito no princípio, a cobiça é um desejo imoderado ou de ambição que desperta desejos carnais e intelectuais espúrios. Isso aconteceu ao rei David. Este homem era um homem segundo o coração de Deus. Deus o escolheu para ser o segundo rei de Israel porque rejeitou a Saul. E escreveu muitos salmos e até era profeta. Mas este homem que escreveu a palavra de Deus, que era profeta, que era rei, também caiu em tentação pelos olhos. Foi isso mesmo. Então os servos de Deus também estão nesse perigo de cobiça. E o facto aconteceu ao ver ao longe uma mulher a tomar banho. E a cobiçou e adulterou com ela e mandou matar o marido. Um problema cria outro problema ainda maior. Mas este homem escreveu tantos salmos e também caiu pelos olhos, foi atraído pelo mal pelos olhos. Proteja os seus olhos! Não porei coisa má diante dos meus olhos, diz o Senhor. Este assunto narrado, a 2 de Samuel 11 e 12, trouxe vergonha à família, desgraça à nação, de tal forma que ainda hoje se ministra este episódio que serve de aviso para todos nós. A cobiça dos olhos corrompe a mente, desgraça às nações, a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Foram os olhos de David que, não sendo protegidos, lhe trouxeram a sua desgraça para o resto da vida. Se os teus olhos foram maus, disse Jesus, todo o teu corpo será tenebroso. Proteja os seus olhos.
A cobiça é uma armadilha satânica que destrói. E ela vem pelos olhos. Jesus disse acerca da cobiça dos olhos as seguintes palavras: qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olhos. Cuidado com os nossos olhos, com aquilo que a gente vê. Mateus 5, verso 28. São muitas as vezes, como vos disse a semana passada, que os meus olhos fazem assim. Ou fazem assim. Porque conheço a Sagrada Escritura e sei quem é o tentador. Sobre a cobiça dizem Êxodo 20, 14 e 17 estas palavras: não adulterarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E finalmente, este homem de Deus, o rei David, deixou a sua confissão pública sobre este assunto no Salmo 51, que começa com estas palavras: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões. A cobiça também vem por ver algo de grande valor e que se apresenta a oportunidade de tornar-se rico ou próspero em pouco tempo. Na tomada da cidade de Jericó, Josué decretou pela palavra do Senhor que todo o despojo da cidade seria interdito, seria anátema. Ninguém podia possuir aquilo que foi dedicado a Deus. Mas um homem chamado Acã, ao ver uma cunha de ouro e uma boa capa babilônica, a cobiçou e tomou e escondeu-a na sua tenda. E quando Israel, na sua marcha para a conquista da terra prometida, chegou à cidade com o nome de Ai, próximo a Betel, em vez de conquistar a cidade, o exército de Israel teve que fugir, porque começaram a ser perseguidos pelo povo local. Então Josué rasgou os seus vestidos, porque o Senhor se tinha enfurecido contra o próprio povo de Deus. Mas este homem, servo de Deus, não sabia o que se passava. Então conquistaram Jericó, e uma cidade mais fácil de conquistar, o povo fugiu, e o servo de Deus começou a imaginar o que é que se passa. E humilhou-se perante Deus e rasgou os seus vestidos. Qual a razão desta situação? Feita a inquirição, Deus mostrou ao seu servo que a cobiça de Acã era a causa da derrota do povo de Deus. E o fim de Acã foi a morte dele, a morte da sua casa, da sua família e das suas possessões, como se vê em Josué 7, verso 1 ao verso 26. Manda a cobiça para o inferno, porque ela vem de lá. Como o pão com o suor do seu rosto, porque isto é um mandamento inicial desde que há homens na terra. Tudo isto por causa dos olhos. Se eles forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então virá o sofrimento mental, físico e espiritual. Então, como possuir os olhos bons? Comece cedo na sua casa a incutir o temor de Deus aos seus filhos, mostrando-lhe exatamente o efeito da falta do temor de Deus, não obedecendo à sua palavra. Comece a ensinar os seus filhinhos de tenra idade em sua casa. Louvado seja Deus. Este é o homem de Deus, e este é o homem de Deus, o rei David, que nos ensina com a sua experiência e segundo o Senhor, nas palavras de Salmo 101, verso 3, como já tem sido dito, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. David aprendeu a lição de uma maneira horrível. E com este aviso de Deus também nós precisamos de saber enfrentar a vida que nos rodeia. E saber fechar a televisão ou a internet quando Satanás traz cenas espúrias e toda a sujidade que vem para nos corromper os olhos e destruir a mente
e levar o corpo a ser escravo do diabo. Lembre-se disto, que até no tempo dos noticiários, muitas estações de televisão e internet traz todo o tipo de corrupção para nos afetar, com todo o tipo de anúncios para destruir e sujar aquilo que está limpo. Tenha cuidado com os seus olhos. A cobiça vem pelos olhos, como a Bíblia nos ensina. Jesus deixou este ensino radical para todos nós, se quisermos ir para o céu. Temos que ser diferentes e andar segundo as suas regras, o seu ensino, o seu método, etc. Em Mateus 18, verso 9, Jesus disse: se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos ser lançados no fogo do inferno. Este mundo do maligno todos os dias oferece ao povo para o corromper e destruir muitas coisas nocivas que entram nos olhos e corrompem a mente, o intelecto, como danças, discotecas, adultérios e toda a sorte de música do inferno, literatura espúria, atrações sexuais, etc, etc. Fuja disto. Feche os seus olhos e diga não aos prazeres do mundo e à idolatria religiosa e à idolatria deste pobre mundo intelectual. Precisamos de ter sempre em mente as palavras de 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquilo que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus. Lembremos-nos, portanto, destas 3 concupiscências que levou Eva à desgraça e toda a humanidade. A candeia do corpo são os olhos que levam a pessoa a cobiçarem e a amarem as coisas deste mundo. A mente fica cativa pelo que viu e os desejos desapareceram. E as lágrimas também, quando não há arrependimento. Terceiro aspecto do estudo, e para terminar. Os olhos espirituais. Com este esclarecimento, estamos dando fim ao primeiro estudo sobre os olhos do homem. Todos nós precisamos deste par de novos olhos. E eles têm pelo menos, e eles vêm pelo conhecimento, melhor dito, pelo arrependimento e pela conversão. Pelo conhecimento, arrependimento e conversão. Este tipo de olhos espirituais estão ligados ao nosso entendimento, ou às trevas, ou à luz. E a luz é a palavra de Deus. Jesus disse ao pastor da igreja de Laodiceia, que dizia estas palavras: rico sou, estou enriquecido, e nada tenho falta. E Jesus disse: não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Ainda hoje existem igrejas e ministros nesta situação, muitos mesmo, montões deles. Existe por todo o mundo muita cegueira espiritual, e a começar por ministros, pregadores da palavra e as suas religiões. E Satanás tem muito prazer em cegar os seus olhos e tapar os seus ouvidos, porque quando eles são cegos, as congregações também são cegos. E Jesus disse: se um cego seguir outro cego, cairão ambos na mesma cova. Mateus 15, verso 14. Lembre-se disto. As trevas são um impedimento à nossa vista, mas a luz tudo esclarece. E Jesus é a luz do mundo. Ele legou para nós o seu próprio título: vós sois as luzes do mundo. Lembre-se disto, as trevas são muito espessas para este mundo e tornam as pessoas cegas. A luz de Deus foi manifestada ao mundo para iluminar os nossos olhos,
o nosso entendimento, e muitos rejeitam essa luz, dizendo sábios, tornaram-se loucos, doidos ou alienados, como diz a Bíblia. Assim está escrito, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Muitos leem, mas o seu intelecto está corrompido pelos olhos que têm visto coisas contrárias à vontade divina, de maneira que as trevas não compreenderam a luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Parece incrível, não parece? Que o próprio Criador veio a este mundo, esteve no mundo e não foi compreendido, nem o conheceu, mas graças a Deus por aqueles que conheceram. É por isso que hoje temos a pregação do Evangelho. Assim, ao termos os nossos olhos naturais ou físicos, precisamos de deixar os olhos, melhor dito, além de termos os nossos olhos naturais ou físicos, precisamos de deixar os olhos das trevas e possuir também os olhos espirituais, os olhos da fé, os olhos que veem ao longe, que veem o invisível, como Moisés viu em Hebreus 11, verso 27. Jesus Cristo é a luz do mundo e ele diz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Efésios 1, versos 8 diz que devemos ter iluminados os nossos olhos do entendimento, ou os olhos do nosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança nos santos. Estes são os olhos espirituais que veem o infinito, veem o invisível. Jesus disse a Saulo de Tarso que lhe voltaria a aparecer para que ele fosse aos gentios e para lhe abrir os olhos e das trevas os converterem à luz. É a mensagem do Evangelho que faz isto. Que alerta cada coração acerca do par de olhos que tem. Não existe maior trevas do que as trevas espirituais, porque se caminhamos em um caminho durante a noite, arranjamos uma lanterna ou uma candeia para nos iluminar. Mas as trevas espirituais, em que o mundo está mergulhado, somente se podem dissipar com a luz do mundo. E essa luz é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas é preciso segui-lo. João 8 e verso 12. No Salmo 13 e verso 3, David dizia a Deus estas palavras, ó Senhor meu, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. E graças a Deus. No Salmo 119, verso 18 diz, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Ilumina o meu entendimento. As pessoas naturais deste mundo nada veem ao longe, nada entendem sem a verdadeira luz do mundo, que é Jesus. Quem tem Jesus tem a luz. Quem não tem Jesus tem trevas. E Paulo disse em 1 Coríntios 2, 14, verso 15, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. Mas não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. E nós faremos uma pergunta, por que esta diferença? A resposta é porque os crentes receberam de Deus um par de novos olhos. Os olhos espirituais que veem o invisível, os olhos da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Houve um homem chamado Moisés, que rejeitou o principado do Egito e preferiu antes sofrer o vitupério do Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus 11, 25 a 27. Esta vida é passageira. O importante para cada um de nós é contemplar as riquezas da glória do céu, da casa do Pai, porque ali essa vida é eterna. E ainda a relação com os olhos espirituais, que vem invisível. Jesus diz,
Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o. Mas isso deu reação. Ainda não tens 50 anos e viste Abraão. Disseram-lhe. E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 56 a 58. E Abraão é nas Escrituras chamado do pai na fé. Ele tinha olhos que viram a Jesus cerca de 2000 anos antes de Jesus aparecer na terra. Jesus deu testemunho dele. Os crentes têm um novo par de olhos e esses olhos veem o invisível, como Estevão perante o Sinédrio, que quando pregava a palavra de Deus, os seus olhos foram abertos e ele disse que via Jesus ao lado do Pai. E logo mais mataram-no à pedra, por ele dizer que viu a Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? Um encontro com Deus? Os seus olhos são naturais ou são espirituais? Proteja os seus olhos. Se Deus quiser, no próximo domingo voltaremos a esta mesma hora. Que o Senhor os abençoe e até lá, se Deus quiser. Amém e amém. Thank you.